Olá, muito boa tarde a todos, muito prazer, me chamo Pedro, sou o host desse canal e venho aqui trazer um vídeo hoje com relação a uma sociedade destruída, vulgo a nossa sociedade. Bom, antes de tudo, esse é um canal focado em trazer reflexões e um pensamento mais crítico e cético sobre o mundo, então se você gosta de um tipo de vídeo que parece mais como um bate-papo, bom, seja bem-vindo a este canal. Deixemos de enrolação e vamos começar o vídeo. Na minha opinião, estamos vivendo em uma sociedade quebrada, uma sociedade que foi projetada para ser destruída. E por que você está dizendo isso, Pedro? Estamos todos aqui, você está claramente gravando um vídeo por meio de um eletrônico que pode enviar informações para o mundo inteiro. Concordo? Mas o que eu quero dizer com isso vai muito além do simples fato de algo literal, mas algo de fato predictivo, digamos assim, uma previsão. Nossa sociedade atual está quebrando. Vemos jovens, pela primeira vez na história, na geração Z, foram registrados nos Estados Unidos, foram registrados casos com os filhos nascendo mais burros que os pais, os níveis de testosterona dos jovens, dos homens em geral, estão caindo, a idade produtiva das pessoas está aumentando, o que em tese não faz sentido. Então a única explicação para isso é: os jovens não estão sendo introduzidos no mercado de trabalho. Eles não estão se adaptando ao modelo antigo. Nossa comida claramente está contaminada. Estamos cheios de conservantes, cheios de sódio e cheios de soja. Estamos praticamente todos café com leite. Os jovens da nossa idade não têm maturidade emocional, não estão introduzidos no mercado de trabalho e claramente estão com uma alimentação porca e sendo envenenados pela própria água. Por que estamos sendo envenenados por que estamos numa sociedade quebrada? Por que está sendo projetada para ser assim? Quem está lá em cima, bom, não se importa, tem uma alimentação de qualidade, coloca os filhos nas melhores escolas, e aqueles que estão lá embaixo estão sendo envenenados com uma comida artificial, não têm direito a ter um espaço no próprio mundo de fato, e seus filhos em geral agora estão cientificamente, comprovadamente ficando mais burros. E qual é a probabilidade disso dar certo nos próximos anos? Com todo o mundo demonstrando claramente que estamos indo a uma falência. Se o mundo hoje em dia fosse uma empresa, claramente estaríamos dando claros indícios de que iríamos ter que sair da bolsa, de que iríamos quebrar. E eu não percebo um índice de melhora, eu não percebo os jovens da minha idade de maneira geral despertando. Eu vejo que há poucos remanescentes que conseguem enxergar que vai dar merda, mas que não se importam o suficiente para tentar passar essa mensagem para frente, para tentar conscientizar os seus pares de que algo muito errado está acontecendo. De que não faz sentido, por exemplo, nós tentarmos... Eu vou dar um exemplo muito simples. A gente compra garrafas de plástico e toma água nelas, sendo que já foi mais do que comprovado de que microplásticos estão presentes na nossa água por conta das tubulações. Comemos alimentos cheios de toxinas. Hoje em dia, o fato de você ter uma imunidade baixa, você pegar uma gripe toda semana, é uma baixa exposição ao sol, e o fato de você não se alimentar propriamente, você não tem uma dieta rica em frutas, em proteínas. E eu não estou nem falando de você ter um... E quando eu falo dieta, eu estou falando do conceito de alimentação. Você não se alimenta propriamente. Você não come carne, você não tem colágeno nas suas juntas. Você é uma pessoa de 50 anos no corpo de um jovem de 20. Nós vemos que claramente os jovens estão com índices de ansiedade e depressão mais altos do que nunca. Que eles não têm confiança em si mesmos, em si e em seus potenciais. E eles não estão interessados em desenvolver habilidades para se colocar em situações melhores, porque já aceitaram que vão ter um futuro medíocre. Isso tudo demonstra que nossa sociedade falhou.
que assim como Roma, que assim como a China um dia aconteceu, o mundo inteiro, a sociedade globalista que foi criado, a guerra para acabar com todas as guerras da Guerra Fria, hoje em dia tudo isso resulta numa geração se dividindo, no mundo todo demonstrando que vai dar merda. Os jovens estão se alimentando mal, não estão trabalhando, não estão entrando no mercado de trabalho, não saem da casa de seus pais e não querem ser independentes. Começam a ser um fardo dentro da vida dos seus próprios familiares. E não se interessam em crescer, no mínimo espiritualmente ou mentalmente, para que eles possam ser um alívio, uma pessoa minimamente capaz de ter um diálogo franco. E quando você vai tentar comunicar, pô, bicho, você precisa ter uma dieta melhor, você precisa estudar. Ele simplesmente fala, não, eu me preocupo com isso quando eu tiver com os meus 30. Os 20 é a idade da curtição, é a idade que eu tenho para aproveitar. Mas em que momento a gente vai perceber de que a sociedade não está como ela estava 50 anos atrás, que estava tendo um boom na economia, que a produtividade estava explodindo. Hoje, a realidade, para os poucos que perceberam, o mercado de trabalho vai ser dominado por aqueles remanescentes que estão performando mais do que os seus pares. E você está ficando para trás nessa corrida. Você, por se alimentar mal, por não estudar, por não buscar um crescimento pessoal de nenhuma maneira, você vai ser parte do resto. E não do resto que se beneficia, mas do restante da sociedade que vai ter um malefício nas próximas décadas. Não estamos tendo uma expectativa de crescimento, os jovens não estão se introduzindo no mercado de trabalho, você está com um nível de testosterona baixíssimo. E o que isso quer dizer, Pedro? Por que você está batendo tanto nesse ponto da testosterona e de microplásticos e alimentação? Porque seu pai na sua idade, ele tinha o dobro de produtividade que você tem, com metade da tecnologia. Então, em tese, se você estivesse pelo menos no mesmo nível de condicionamento físico, mental e preparo espiritual, que também para mim isso é muito importante como cristão que eu sou, você estaria muito melhor. Você entregaria muito mais. Nossa sociedade estaria como um todo muito melhor. Mas não, hoje com industrializados, hoje com uma alimentação porca, faltando vegetais, faltando frutas, faltando carne na mesa das pessoas, nós vemos que claramente a sociedade está quebrando. Eu falo isso morando, por exemplo, na Irlanda atualmente. Eu vejo que claramente os jovens estão cada vez mais magros, eles não estão trabalhando tanto. Lógico, ainda trabalham mais do que no Brasil, mas a Europa por si só demonstra que está quebrando com a quantidade de imigrantes vindo para cá. A quantidade de imigrantes desqualificados, de pessoas que não têm diploma, que não sabem a língua nativa daquela região, e simplesmente vão para lá e ofertam uma mão de obra por metade do preço do mercado de trabalho, quebrando assim a logística do país. Porque o empregador vai contratar aquele que custa menos para ele lucrar mais. Mas os jovens daquela região ficam desempregados. Os habitantes naturais daquele local ficam desamparados. E isso tudo são indícios de que algo ruim vai acontecer. De que nossa sociedade não só será destruída, mas ela já foi. A essência do capitalismo já foi destruída. Não estamos vendo IPOs na nossa Bolsa de Valores brasileira, não vemos isso há 4 anos. Não vemos pessoas terem grandes ideias, mais cientistas, como nos anos 50. Não vemos mais Albert Einstein, não vemos mais Isaac Newton do século XVI e XVII, não vemos mais pessoas geniais aparecendo. Ou no mínimo elas estão sendo ocultadas por tudo isso que está acontecendo. O algoritmo não entrega para você aquilo que é de fato importante. Ninguém demonstra para você que, por exemplo, esse dinheiro que a gente usa como papel não tem lastro em nada.
O dinheiro fiduciário não vale nada. Tudo isso ao qual estamos vivendo não passa de um jogo de xadrez. É massa de manobra. Tudo isso é fugaz, é pó, é poeira, vai passar. Seremos uma geração perdida. A geração que vive no século XXI atualmente se diz tão progressista, tão à frente do seu tempo, mas está vendo o mundo quebrar na frente dos seus olhos, na ponta do seu nariz, e não consegue enxergar que ela tem que agir, que tem que fazer alguma coisa, que ela tem sim que estudar, que ela tem que se posicionar, que tem que saber o que ela quer para o futuro. Não necessitamos de mais um político falando que nos próximos 4 anos ele vai construir o país. Precisamos de um projeto de longo prazo. Precisamos de pessoas dispostas a dar suas vidas por algo maior do que elas mesmas. Porque senão, o que eu estou falando vai só se concretizar. As pessoas vão se tornar mais burras, mais pobres. Mesmo com o capitalismo em sua ascensão, isso só é ganho de tecnologia, mas não é ganho real de riqueza. Mesmo que aos poucos a classe de pobreza tenha diminuído ao longo dos séculos, o ganho de energia e tecnologia que tivemos foi substancialmente maior. Então, se você for comparar o pobre do século XIX e o pobre do século XXI, o pobre do século XIX, no mínimo, tinha 2 fazendas, tinha uma terra, tinha gado, tinha alimentação. Tudo bem, ele poderia morrer por falta de tecnologia, por falta de farmacêuticos, mas não é por falta de imunidade, não é por falta de alimentação, não é por falta de exercício, de exposição ao sol, mas sim por falta de algo que não existia na época, que era medicamentos. Aquele mesmo rapaz, na atualidade, tendo o conhecimento que você e eu temos, ele seria no mínimo 2 vezes melhor do que eu e você em qualquer outra coisa. Então até quando a gente vai aceitar ser resto do passado? Ser uma fração daquilo que a humanidade já foi um dia? Quando vamos acordar de que devemos batalhar por coisas maiores? Devemos querer coisas maiores. Bom, se você gostou desse vídeo, peço que você deixe o like. Se você não gostou, tanto faz. Isso daqui foi mais um raciocínio que eu me vi pensando nos últimos dias e olhando para o mundo ao meu redor, eu não vejo uma saída a não ser que as pessoas radicalmente mudem. Deixa um comentário, me diga aí o que você acha disso tudo. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e manda esse vídeo aí para algum amigo para ele acordar também. Valeu!